Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quão bom, né, irmãos, é estarmos na presença do Senhor Deus, né? E que Ele venha falar no coração de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Irmãos, abram a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11 e no seu versículo 9 e 10. Lucas 11, 9 e 10. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você nessa noite. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todos aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, estava meditando na palavra, nesses dois versículos em específico há um tempo, e o Senhor vinha falando no meu coração, e chegou o momento a qual você entrega a palavra do Senhor a cada um de nós nessa noite. Interessante, hoje é culto da resposta, e a resposta do Senhor pode vir às nossas vidas nessa noite, através dessa mensagem. Vai depender de mim e de você, amém? Essa resposta chegar na nossa vida. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Senhor Jesus, após orar em certo monte com os seus discípulos, ele ensina a oração a qual a gente conhece como oração do Pai Nosso, e sucessivamente ele vem falar isso aos seus discípulos. E ele começa falando: por isso eu digo. O próprio Senhor Jesus diz isso aos seus discípulos nessa ocasião, e nessa noite ele diz a cada um de nós. E ele fala assim: peçam e será dado a vocês. Irmãos, o Senhor Jesus fala nessa noite: peçam, ou seja, roguem, supliquem a Ele. O Senhor Jesus nessa noite, Ele começa falando para nós pedirmos. Irmãos, e quantas das vezes eu e você precisamos de algo? Quantas das vezes no nosso dia a dia nós precisamos de algo da parte do Senhor? Irmãos, quantas das vezes eu e você precisamos de uma cura? Quantas das vezes eu e você precisamos de uma libertação? Quantas das vezes eu e você, no nosso dia a dia, precisamos de uma providência de Deus? Quantas das vezes eu e você precisamos de um milagre do Senhor em nossas vidas? Irmãos, todas as vezes a qual precisamos dessas coisas, elas somente vêm do Senhor Deus e de outro lugar nenhum. Todas essas coisas a qual eu e você precisamos no nosso dia a dia, ela vem de Deus. E o que Jesus fala para mim e para você nessa noite? Peçam, peçam e será dado a vocês. Irmãos, e é nas diversas áreas das nossas vidas, é nas áreas espirituais da nossa vida. Irmãos, muitas das vezes é na área sentimental a qual cada um tem em particular. Irmãos, muitas das vezes o que precisamos do Senhor se encontra na nossa área familiar, num ente querido, num filho, num esposo, numa esposa, num marido. Irmãos, e também muitas das vezes a providência a qual precisamos da parte do Senhor é especificamente na nossa área financeira. Mas cada um de nós, irmão, no decorrer de todo o dia, em todo momento da nossa vida, precisamos de algo, e esse algo só encontraremos em Deus. E a palavra dele, irmãos, vem nos dizer para nós pedirmos a Ele. Mas em vez, irmãos, de pedirmos a Ele, ao Senhor Deus, muitas das vezes, irmãos, pedimos a outras pessoas. E eu quero deixar bem claro que não é errado isso. Isso não é errado, a gente precisar de alguém e pedir a alguém. Mas quando nos deparamos com a palavra diretamente do Senhor Jesus para mim e para a sua vida, peçam e será dado a vocês, temos que dar prioridade, irmãos, primeiramente, em buscar em Deus. Eu e você precisamos entender
que no princípio de tudo quanto precisarmos, devemos primeiramente pedir ao Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor nessa noite é para que nós peçamos a Ele. Porque, irmãos, se pedimos diretamente a Ele, na primeira direção da nossa vida, automaticamente Ele arrumará um jeito de trazer aquilo que pedimos à nossa existência. E muitas das vezes pode ser através de uma pessoa, a qual se a gente fosse pedir diretamente não se concluiria. Mas quando pedimos a Deus, Deus usa as pessoas para nos abençoar. Então a palavra do Senhor nessa noite começa falando para mim e para você: peçam e será dado a vocês. Hoje, irmãos, é noite de resposta. Que nós possamos pedir ao Senhor. Que nós possamos pedir ao Senhor para que recebamos dele nessa noite. E ele, irmão, continua falando aos seus discípulos e fala agora para nós nesse momento: busquem e vocês encontrarão. Irmãos, depois de ele falar para pedirmos, ele manda buscarmos. O Senhor Jesus manda eu e você buscar. O Senhor Jesus manda eu e você procurar. A palavra do Senhor pede para a gente buscar, que nós encontraremos. Mas, irmãos, o Senhor manda que nós busquemos nele. A palavra do Senhor pede para nós buscarmos nele. Todavia, devemos buscar primeiramente ele, em todas as áreas da nossa vida. Observação, irmãos, a qual eu tenho para fazer para cada um de nós nessa noite. Se o primeiro pedido de Jesus para os seus discípulos era peçam, e ele está falando para pedir que ele vai dar, automaticamente, se eu peço nele, eu também devo esperar nele. Ou seja, eu devo buscar nele. Não adianta eu chegar e pedir para ele e buscar em outro lugar. O Senhor Jesus fala: peçam, mas busque em mim. Nós não devemos pedir ao Senhor e querer buscar em outro lugar. Ou seja, dar a mão para o Senhor para fazer um milagre nas nossas vidas acontecer mais rápido. O Senhor sabe de todas as coisas a qual precisamos. Se pedimos a Ele, é necessário também que busquemos nele. E a palavra do Senhor vem falar: busquem e vocês encontrarão. E quando, irmãos, buscarmos em Deus, descobriremos a grandeza do Senhor nosso Deus em nossas vidas. Então é necessário, irmãos, que eu e você busquemos nele. É necessário que eu e você esperamos no Senhor. Para quando, irmãos, nós buscarmos primeiramente nele aquilo que precisamos em nossas vidas, nós encontraremos nele também. Irmãos, e assim a grandeza de Deus será revelada em cada uma de nossas vidas. Vai ser revelada na minha, vai ser revelada na sua, mas isso é necessário buscar no Senhor. Porque quando buscamos nele, encontraremos nele o que precisamos. Irmãos, e quanto mais buscarmos no Senhor, mais maravilhados ficamos com os cuidados de Deus para a nossa vida e a grandeza que Ele tem em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos, que nós temos que buscar no Senhor para podermos descobrir a grandeza do amor de Deus para cada um de nós. Irmãos, isso é necessário em nossa vida, mas nós devemos, irmãos, buscar a Ele pelo que Ele é. Muitas das vezes, irmãos, nós caímos nessa parte porque nós buscamos só o que Ele pode nos oferecer, mas nós precisamos buscar a Deus, primeiramente pela grandeza do seu nome, primeiramente pelo que Ele é em nossas vidas, primeiramente, irmãos, naquilo que nós podemos falar e fazer para Ele de melhor, que é a nossa adoração. Nós precisamos buscar a Ele verdadeiramente, em adoração, verdadeiramente em espírito, porque quando buscarmos a Ele, não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas, mas o que Ele é em nossas vidas, a vitória chegará em nome de Jesus a cada um de nós. Mas para isso, irmãos, eu tenho que buscar a Ele primeiramente. A Bíblia vem falar para mim e para você que buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
E quando nós lemos essa passagem, o Senhor Jesus está falando sobre mantimento, sobre vestes, sobre tudo a qual a gente precisa no nosso dia a dia. Mas primeiro de tudo, Ele manda nós buscarmos a Ele, buscarmos a justiça dEle, buscar aquilo que Ele é na sua grandeza e totalidade, buscarmos a Ele em adoração, em tudo quanto podemos oferecer de melhor a Ele. Porque depois, irmãos, de buscarmos nessa forma, tudo o que precisarmos em nossa vida, tudo o que precisarmos no nosso dia a dia, chegará até nós. Mas primeiro precisamos buscar. Primeiro precisamos buscar, porque quando buscamos, encontramos no Senhor Jesus. E Ele continua falando para nós, irmãos, nessa noite, e a porta será aberta a vocês. Ele fala nesse versículo, peçam e será dado a vocês. Busque e vocês encontrarão. Bata e a porta será aberta. Irmãos, Jesus manda que eu e você batemos a porta, ou seja, dar toques como pequenas batidas. Um exemplo a qual eu posso dar aos irmãos, quando eu vou na casa de alguém e preciso falar com essa pessoa, eu chego até o portão dessa pessoa, eu tenho que falar para essa pessoa que eu estou ali. E qual que é a forma a qual nós mais usamos? Nós chegamos até o portão da pessoa e batemos. E a palavra do Senhor vem falar para cada um de nós nessa noite. Batam e a porta será aberta a vocês. Irmãos, isso é que o Senhor espera de mim e de você, que nós batemos a porta dele. Irmãos, isso é a atitude a qual eu e você temos que colocar em nossas vidas. Nós precisamos dar esse pontapé inicial de ir e bater a porta. Irmãos, e quando batemos a porta, isso é um sinal que estamos indo até Ele. Quando eu preciso falar com algum dos irmãos, quando eu preciso falar com algum dos meus familiares, eu não consigo bater a porta da casa deles se eu estiver na minha casa. Para mim bater a porta da casa da pessoa a qual eu preciso falar, eu tenho que me deslocar até a casa. Ou seja, nós precisamos tomar essa iniciativa de sair do nosso conforto, de sair do nosso momento a qual nós estamos parados, estagnados, e bater a porta do Senhor, para que Ele entenda que nós precisamos falar com Ele, e assim a porta se abrir em minha e na sua vida. Nós precisamos dar esse primeiro passo, irmão. Nós precisamos bater a porta, nós precisamos se mover em direção ao Senhor. Nós precisamos ter essa iniciativa em nossas vidas. E novamente, irmãos, é isso que Ele espera de mim e de você. Ele espera de mim e de você que nós batemos a porta. Ele espera para abrir essa porta para mim, que eu e você cheguemos até ela e batemos a ela. E quando nós batermos, a Bíblia fala que nós vamos bater e a porta será aberta a cada um de nós. Irmãos, e o Senhor continua falando aos seus discípulos no versículo 10. Pois todo aquele que pede, recebe. Irmãos, e é interessante Jesus falar isso. Todo aquele que pede, recebe. E a gente pode tirar com base uma situação. Se o Senhor Jesus fala isso, que todo o que pede, recebe, porque é sinal que tem pessoas a qual não pedem. Irmãos, e se eu e você não pedirmos, como vamos receber? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos precisando em nossas vidas de um milagre. Muitas das vezes em nossas vidas nós estamos precisando de uma providência. Muitas das vezes de uma cura, de uma libertação. Não na nossa vida muitas das vezes, mas na vida de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de um colega, de um irmão em Cristo. Mas se a Bíblia fala que todo aquele que pede recebe, muitas das vezes não recebemos porque não estamos pedindo. Jesus fala que todo aquele que pede, recebe. Para mim receber, irmãos, eu preciso pedir ao Senhor. Se eu não pedir, não tem como o Senhor me abençoar. Irmãos, Deus sabe tudo quanto eu e você precisamos, desde a hora que acordamos à hora de dormir. Mas se nós não pedirmos a Ele, Ele não fará em nossas vidas. É necessário que eu e você
peçamos a Ele aquilo que precisamos. Nós precisamos expor ao Senhor aquilo a qual nós queremos que Ele faça em nossa vida. Irmãos, e isso aconteceu comigo ontem. Eu vou usar a minha vida como exemplo nessa noite. Eu já fazia dias que estava meditando nessa palavra. Ontem eu levantei cedo, fui levar minha filha na escola, voltei, pus o café para fazer e estou meditando na palavra. Deu o horário de eu começar o meu trabalho. Fechei a Bíblia, juntei o papel que eu estava escrevendo dentro dela, peguei as coisas e desci para o meu trabalho. Irmãos, me deu uma angústia no coração tão grande que eu não sei explicar para os irmãos, mas pensa num dia atribulado. Pensa num dia difícil, dificultoso, a qual todas as coisas que eu fazia, nada estava bom. Pensa num dia, irmãos, a qual eu passei triste, amargo, chorando. Eu não podia olhar para a cara da minha esposa, eu chorava. O que aconteceu? Não sei, irmãos. Eu posso dizer que é uma angústia tão grande no meu coração. Por quê? Também não sei. Mas pensa, irmãos, num dia difícil. Pensa, irmãos, numa situação difícil. Pensa que quando chegava um cliente para me atender, eu precisava secar o olho de lágrima. E eu li. E a Thaís perguntando, minha esposa perguntando, o que aconteceu, amor? Não sei dizer para você o que aconteceu. Mas eu não estou bem. E isso percorreu por durante todo o dia, irmãos. E eu ali. Tinha acabado de meditar nessa palavra e me aconteceu isso. De noite, fechamos a loja. Fomos fazer os nossos afazeres. Enquanto eu estava no banheiro, eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não estava assim. E eu ali naquele momento em particular com Deus, eu orei a Deus. Irmãos, imediatamente tudo aquilo de ruim que eu estava sentindo na minha vida passou. O Senhor Jesus veio na hora e fez um milagre na minha vida. Mudou o meu cativeiro naquele momento. Mas irmãos, quando eu voltei, que eu tomei o meu banho, saí, peguei a palavra para continuar meditando, eu estava meditando de manhã nessa palavra. E por que eu não fiz isso antes? Se a palavra do Senhor falou para mim, na hora que eu abri a segunda vez a Bíblia de noite, pois todo aquele que pede, recebe. Irmãos, e naquele momento a qual eu pedi a Deus, eu recebi. Mas por que eu esperei o dia todo eu passar por aquilo sem pedir antes? Então, irmão, muitas das vezes a situação a qual nós passamos é porque a gente não está entregando na mão do Senhor. A Bíblia vem nos falar para nós lançarmos a Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E se, irmãos, Ele pede para mim lançar todas, são todas. E quando Ele fala para mim lançar, é para mim lançar na mão dEle. E esse lançar é como se fosse jogar uma lança. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Mas muitas das vezes, irmãos, nós tentamos achar o porquê. Muitas das vezes nós tentamos achar da onde veio, sendo que muitas das vezes nós só pedimos pedir. E quando nós pedimos, nós recebemos do Senhor. Às vezes não é necessário passarmos pelo que estamos passando, mas às vezes passamos por isso porque não pedimos a Ele. E a Bíblia vem falar para mim e para você nessa noite, pois todo aquele que pede, recebe. Irmãos, e isso Jesus deixou para cada um de nós nessa noite. Se tem algo, irmãos, na sua vida a qual você precisa, nessa noite, irmãos, peça a Ele. No momento a qual você precisar no seu dia, peça a Ele. Não espere isso se alongar por durante dia, meses, anos, para pedir. Peça a Ele com fé, e tudo que você pedir acontecerá na sua vida. Irmãos, isso eu pude testemunhar isso na minha vida ontem. E isso eu estou passando para cada um dos irmãos nessa noite, porque Deus, quando nós pedimos, Ele faz em nossas vidas. E nós precisamos crer na palavra do Senhor, porque é o próprio Senhor a qual deixou escrito para cada um de nós nessa noite. Irmãos, Ele continua falando, e o que busca, encontra. Irmãos, se eu peço, eu recebo dele, automaticamente o que eu busco, eu também vou achar nele. Irmãos, e nós temos que buscar em Deus. Nós precisamos colocar
em prática a nossa busca em Deus. Ele todavia, irmãos, está no seu lugar de honra. Ele todavia está sobre os céus, onde tudo ele vê, tudo ele enxerga, onde todas as nossas necessidades estão diante dele. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte como cristão. Eu e você precisamos fazer a nossa parte, buscarmos a ele. Porque, irmãos, quando eu e você buscamos ele, nós encontramos ele. Irmãos, e nós sabemos como buscar ao Senhor. Nós devemos buscar em oração. Nós devemos, irmãos, buscar ele em leitura da palavra. Nós devemos buscar ao Senhor em meditação naquilo que nós lemos da tua palavra. Irmãos, nós precisamos ler um versículo e meditar, porque todo versículo a qual nós lemos é o próprio Senhor Jesus falando conosco. Muitas das vezes nós não encontramos porque não estamos buscando ao Senhor, mas a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite: o que busca, encontra. Irmãos, muitas das vezes Deus não fala conosco porque não abrimos a Bíblia para Ele falar conosco. Muitas das vezes Ele só quer nos dar um versículo, e através desse versículo, o que nós precisamos encontrar no Senhor, Ele vai vir sobre a minha e a sua vida. Mas nós devemos fazer o nosso papel, buscarmos em Deus, pois todo aquele que busca recebe. A Bíblia nos deixa claro. Ele fala que todo que pede recebe, os que buscam encontram a Ele. Mas se eu não buscar, não tem como eu encontrar. E essa busca, irmãos, requer esforço de mim e de você. Não é fácil. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Mas quando nós saímos, quando nós tomamos essa iniciativa e buscamos a Deus, nós o encontraremos a Ele. E automaticamente, irmãos, quando encontramos a Deus, tudo quanto precisamos nele, Ele fará em nossas vidas. E o último tópico a qual Ele dá para nós nessa noite na palavra é: o que bate a porta será aberta. Todo aquele, irmãos, a qual bate na porta, ela será aberta. Irmãos, nós precisamos bater a porta, mas nós precisamos bater a porta e ser persistente em bater a porta. Muitas das vezes vamos chamar alguém a qual precisamos falar, e nós batemos uma vez, a pessoa não vem, batemos a segunda vez, a pessoa não vem, batemos a terceira vez e a pessoa não vem, e muitas das vezes insistimos, até que essa pessoa saia e nos atenda. Mas por que quando nós precisamos bater na porta para encontrarmos o nosso Senhor, nós batemos e não persistimos? Irmãos, o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Irmãos, nós precisamos persistir em bater a porta, nós precisamos ser insistentes nessa parte. Irmãos, o tempo do milagre a qual nós precisamos. Irmãos, o tempo da resposta a qual eu e você precisa do Senhor. O tempo da cura a qual nós precisamos em nossa vida. Muitas das vezes na área sentimental, cura nem sempre é uma doença, mas às vezes é um problema espiritual, um problema na família, uma cura a qual precisa ser decretado. Todo o tempo para essas coisas está em Deus. Todo o tempo nessas coisas a qual precisamos, foi o Senhor que fez. Mas, irmãos, se o tempo é de Deus, eu preciso manter persistente batendo a porta. Porque a Bíblia vem falar para mim e para você: todo aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, e isso não é bater uma vez, depois bater de novo e esquecer e deixar de bater. Nós precisamos bater a porta até que ela se abra para mim e para você. Nós devemos persistir, irmãos, em bater a porta, irmãos. Nós devemos nos mantermos firmes, resilientes, batendo a porta do Senhor, até que ela seja aberta pelo Senhor em nossas vidas. Irmãos, e se o Senhor Jesus deixou isso escrito para cada um de nós ouvirmos nessa noite, é sinal que se colocarmos a palavra do Senhor em prática, ela vai acontecer em nossas vidas. Há alguma coisa impossível ao nosso Senhor Deus?
Há alguma coisa a qual nós necessitamos, que nós precisamos que o Senhor Deus não faça em nossas vidas? Lucas 1,37 vem dizer para mim e para você que nada é impossível para Deus. E quando a Bíblia fala nada, tudo quanto nós precisarmos, o Senhor nosso Deus pode trazer em nossa vida. Tudo, irmãos, desde o mais simples até o mais complexo. Tudo que foge do nosso alcance, principalmente, porque o que não foge do meu alcance eu devo fazer, mas aquilo que foge do alcance das minhas mãos, o Senhor pode fazer em nossas vidas. E se Ele pode fazer todas as coisas, o que impede essas coisas acontecer na nossa vida? Muitas das vezes eu e você. Muitas das vezes por nós não persistirmos batermos a porta. Muitas das vezes por nós não buscarmos até encontrarmos ao Senhor. Muitas das vezes porque simplesmente não pedimos a Deus. E se você pede, se você busca, se você bate a porta persistentemente, irmãos, o tempo é do Senhor. Eclesiastes 1:3 vai nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então não pare, persista, busque ao Senhor, continue entregando tudo na mão dele, continue batendo a porta, porque na hora do Senhor, ela se abrirá para cada um de nós, naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos, naquilo que buscamos em Cristo. Mas é um segredo do Senhor, o tempo é dele. Continue persistente, continue insistindo, continue persistindo naquilo a qual agrada o Senhor. Nós precisamos pedir, nós precisamos buscar e nós precisamos bater a porta, porque no momento exato, na hora do Senhor, toda a resposta que nós precisamos, toda a cura que nós precisamos, toda a providência a qual nós precisamos, todo o milagre a qual precisamos no Senhor, chegará em nossas vidas. E tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, hoje noite de resposta. A resposta de Deus virá na nossa vida. Se não veio até hoje, continue, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. E quando colocamos a nossa fé em prática, fazemos tudo quanto ao Senhor pede para mim e para você fazer. Então a mensagem nessa noite que eu quero deixar para a igreja, em nome de Jesus, é que vocês peçam, é que vocês busquem e que vocês batam a porta. Porque no momento do Senhor, todas as coisas a qual precisamos acontecerá em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa é a mensagem a qual Deus colocou no meu coração. Irmãos, e se nós mantermos persistente, o milagre do Senhor acontecerá em nossas vidas. Pode parecer, irmãos, que é impossível, e muitas das vezes aos nossos olhos é, mas a Deus nada é impossível. E Ele pede para mim e para você nessa noite, batam a porta, até que ela se abra a você. E quem abrirá essa porta é o próprio Senhor Jesus. É Ele que está disposto a nos ajudar, mas Ele precisa que eu e você persistamos e insistimos em bater a porta, até o milagre a qual precisamos chegar em nossas vidas. Amém? Irmãos, eu peço à igreja que se coloque de pé.